Vamos a falar mais um pouquinho do Furacão, já projetando essa partida de hoje diante do Corinthians e essa sequência, essa reta final de Campeonato Brasileiro que o Atlético vai ter pela frente, Vincenzo. É isso, TT. O Atlético inicia agora uma sequência decisiva na temporada de 2023. 8 jogos faltam no Campeonato Brasileiro. O Atlético está fora do G6, está fora das vagas pela Copa Libertadores de 2024. O Furacão vai ter que conseguir uma sequência importante de vitórias, de bons resultados para voltar a essa briga, para se manter nessa briga. A partida de hoje é importante e o técnico Wesley Carvalho avalia esse jogo como difícil para o Atlético, porque os times, segundo o treinador, disputam objetivos diferentes. Sim, é um jogo que a gente está fora de casa, o Corinthians também naquela situação de estar fugindo do Z4 e nós buscando o G4, então assim, são objetivos diferentes, mas que deixa o jogo muito mais difícil, muito mais competitivo e esperamos estar à altura para poder fazer um grande jogo e sair de lá com um bom resultado. Tá aí o Wesley Carvalho, então, o Atlético que vai ter esses confrontos contra times que brigam contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro, aqui nessa sequência final. O Furacão fecha o campeonato contra 5 times da parte de baixo da tabela. Claro, o Cuiabá é um desses times, o Cuiabá já conseguiu se distanciar dessa briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas o Furacão também vai enfrentar o Santos, vai enfrentar o Bahia, enfrenta o Vasco e também enfrenta o Cruzeiro. Então são times que vão brigar aí até o final do campeonato contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E o Atlético agora enfrenta o Corinthians, depois vai enfrentar o Palmeiras em São Paulo, na Arena Barueri, no dia 4, no sábado, no próximo sábado lá na Arena Barueri. O Furacão vai treinar na quinta e na sexta-feira em São Paulo, fica em São Paulo depois da partida contra o Corinthians, joga contra o Palmeiras e pro atacante, e agora lateral direito, ala direita do Atlético, Tomás Coelho. O Atlético pode fazer os 6 pontos nessa sequência. Sim, vamos enfrentar o Corinthians agora. Temos 2 jogos fora de casa importantes. Vamos pensar primeiro no primeiro confronto, que é contra o Corinthians, agora amanhã, na quarta. Vamos ter que fazer um jogo com muita inteligência, com muita concentração. E nada, ajustar os detalhes que a gente vem errando para poder conseguir a vitória e seguir ali em cima, que é nosso objetivo. Sim, o importante sempre é conseguir a vitória. A gente vem de bons jogos, acho que 4 jogos sem perder, mas fomos lá contra o Grêmio e contra o Botafogo, conseguimos 4 pontos importantes, mas agora vamos conseguir 6 pontos com muito trabalho e com muita dedicação. Conseguir 6 pontos então em mais uma sequência fora de casa do Atlético. O Atlético enfrentou o Grêmio e o Botafogo, venceu o Grêmio fora de casa e empatou com o líder Botafogo. Agora encara o Corinthians e o Palmeiras para fechar esse campeonato paulista, esse mini campeonato paulista no meio da temporada. O Furacão empatou com o São Paulo, enfrenta o Corinthians, depois vai enfrentar o Palmeiras. Sobre essa sequência e sobre a reta final da temporada, o Kaká comentou que o Atlético ainda sonha com uma vaga na Libertadores. A gente sonha com isso, tá todo mundo trabalhando muito forte para isso, para a gente conquistar o nosso espaço ali no G4 e conseguir a vaga na Libertadores. Vem jogos difíceis aí pela frente, vai ser uma sequência aí de jogos em curto espaço, então a gente tem que preparar mentalmente, fisicamente, continuar focado no que a gente tem feito e focar no objetivo, né? Que o objetivo é um só. Então a gente vai continuar dando o nosso máximo, vai continuar trabalhando para que no final todo mundo termine o campeonato feliz com o objetivo conquistado. Tá aí o Kaká, então, quer terminar com o campeonato com o objetivo conquistado. O objetivo do Atlético é a classificação direta, pelo menos para a Copa Libertadores. Claro, nesse momento a situação também não pede que o Atlético sonhe tão alto assim. A classificação pela pré-Libertadores também pode ser um dos objetivos do Atlético, que agora, nesse momento, não está na zona de classificação para a Copa Libertadores, é 7º colocado. O Atlético Mineiro é o 6º, tem 49 pontos, mesma pontuação. E o Grêmio, que abre o G4, tem 50 pontos, 1 ponto a mais. Então o Atlético, apesar de estar apenas 1 ponto do G4, não tem mais
confrontos diretos. Claro, enfrenta o Palmeiras no final de semana, um jogo importante, mas o Palmeiras já está um pouco mais à frente na pontuação, mas não enfrenta mais o Grêmio, nem o Atlético Mineiro, nem o Flamengo nessa briga pela Copa Libertadores até o final do Campeonato Brasileiro. Para fechar, o Vitor Bueno falou também dessa sequência final do Campeonato Brasileiro, disse que o Atlético também sonha, claro, com a vaga na Copa Libertadores, mas projetou uma dificuldade pro Furacão nesse final de ano. A gente vai vivendo jogo após jogo, conta ainda não. Eu acredito muito na minha equipe e todo mundo está muito confiante nessa vaga, então esses 8 jogos aí que tem pela frente, a gente vem de uma sequência boa. Não é o empate hoje dentro de casa que vai mudar isso, mas até atenção, porque as outras equipes querem tanto quanto a gente, então continuar focado aí que esses últimos 8 jogos prometem. Tá aí o Vitor Bueno, então. Fica aí a conta do Atlético. Fala que o Atlético ainda não faz conta nessa classificação para a Copa Libertadores, mas aí se a gente fosse projetar uma conta, claro, trouxemos essa informação também no início da semana, mas o Atlético ainda não faz conta, segundo o Vitor Bueno, mas se for pegar pela probabilidade aí de classificação para a Copa Libertadores do Departamento de Matemática e da Universidade Federal de Minas Gerais, a pontuação mínima para a classificação para a Libertadores estaria ali nos 60 pontos. Um time que fizer 60 pontos tem 77% de chance de se classificar para a Copa Libertadores de 2024. Aí se for 59 pontos, a situação já baixa um pouquinho, já é 60% de probabilidade, 58 pontos, 35%. Então, 60 pontos pelo menos garante uma vaga na Copa Libertadores, tem uma chance alta de garantir pelo menos. Com 61, daí já sobe para 90%, 62 é 97%. Então, o Atlético tem que chegar nos 60 pontos pelo menos para sonhar com essa vaga na Libertadores. O Furacão tem 49 nesse momento, teria que somar 11 nos 8 jogos que faltam, teria que fazer 11 dos 24 pontos que te restam ao Atlético. É possível, é uma pontuação bem possível pro Furacão. Empate. Exatamente, então, exatamente, 11 pontos dos 24 que restam nessa tabela, mas a conta, segundo o Vitor Bueno, o Atlético ainda não faz. O Furacão que vai ter vários jogos fora de casa, enfrenta o Corinthians e o Palmeiras agora, visita o Bahia, visita o Cruzeiro e também visita o Cuiabá. Então o Atlético precisa continuar aí nessa toada, precisa vencer jogos fora de casa para conseguir também essa pontuação necessária para a classificação na Copa Libertadores de 2024, né? Quando o Atlético deixa o G6 ali, ele olha para os seus adversários, né? Para quem tá brigando também por essa vaga. E claro que para os jogadores agora eu acho que em qualquer circunstância, né, você tem que olhar para o seu e fazer o seu jogo a jogo. Mas nós aqui, claro, estamos, né, divagando sobre a questão da pontuação, porque isso acaba pesando lá no final. Mas, por exemplo, o Flamengo vai pegar o Santos, né, que tá lá embaixo. O Atlético Mineiro encara o Fortaleza. Acho que é um confronto um pouco mais difícil ali, digamos. O Coritiba encara o Grêmio, né? No caso, o Grêmio tá ali um pouco acima e vai encarar o Coritiba no Couto Pereira. O Coritiba que vem de um resultado animador, mas numa situação muito dramática. O Grêmio voltou a vencer, voltou a respirar no campeonato e é um time difícil, né? Sempre um time muito complicado de você conseguir bater. Então, é um confronto complicado, né? Então, eu acho que o Atlético tem que fazer o dele, né? Sem pensar muito nessa pontuação, porque assim, isso aqui pode mudar lá na última rodada, né? O campeonato tá muito, muito apertado ali na parte de cima. Na parte de cima e na parte de baixo também, mas eu acho que na parte de baixo a gente já tem praticamente Coritiba e América com situações praticamente irreversíveis, né? Vasco e Goiás ainda estão um pouco distantes e tentando sair dessa briga, e tem vários times que ainda podem cair na classificação. O Corinthians tá tentando entrar nessa briga. Não, porque ele está perto, né? Corinthians, Bahia, Cruzeiro, todos têm 37 pontos. Então, assim, são 5 pontos. 2 rodadas e a gente muda aqui até a análise. É importante ressaltar que o Fluminense, campeão ou não, tá ficando pra trás, né?
Sim. Perdeu mais um jogo ontem, o Fluminense tem 45 pontos, já tá 4 de diferença pro Atlético e pro Galo, por exemplo, que é o 7º e o 6º. Né? Então a situação é um pouco complicada e por isso que o Atlético precisa fazer o máximo de número de pontos possíveis, ainda mais esses jogos assim, né? Contra times que estão na parte de baixo da tabela já. Se Grêmio, Flamengo e Galo vencem na rodada e o Atlético perde, aí já abre... Aumenta cada vez mais a distância. É isso que eu ia falar, Jana. Eu acho que a partir de agora, além de fazer a sua parte, daí o Atlético vai ter que ficar de olho no desempenho de Flamengo, Grêmio e Galo. O Atlético Mineiro, por exemplo, enfrenta o Fortaleza no confronto direto. Isso. Flamengo pega o Santos. E o Grêmio aí visita o Coxa. E aí é um ponto importante essa questão no Fortaleza. O Fortaleza tá com 42, eu acho, né? Fortaleza 42, nona posição. Só que o Fortaleza... Com 2 jogos a menos. Então, só que o Fortaleza tem 2 jogos a menos. E o Bragantino 1. E o Flamengo 1. E o Fortaleza perdeu a Sul-Americana. Sim, vai voltar. Então o Fortaleza vai voltar pra tentar brigar por essa vaga na Libertadores, né? Nem que seja em sexto. Né? Então, eu acho que vai ser mais um time que vai entrar nessa briga. Já o Fluminense, não sei se vai conseguir entrar também na briga de volta. Se perder a Libertadores, vai ter que jogar todas as fichas no Campeonato Brasileiro. Então, é muita gente se embolando nessa época, nesse momento. Por 6 vagas, né? Pois é. E esse ano, diferente dos outros, não abriu mais vagas. Não abriu, né? O Atlético tem que se garantir ali até a 6ª colocação, né? E o Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas. E é o próximo adversário do Atlético, né? Depois de encarar o Corinthians. Então... se o Atlético tropeça hoje, já vai com aquela pressão total contra o Palmeiras, né? Precisando ganhar o jogo para não despencar demais ali nessa briga. Então, é um jogo que acaba sendo chave também para o Atlético fazer uma boa partida e principalmente conseguir um bom rendimento, né? Não adianta, claro, renderam e tal, igual na Arena, que eu acho que os jogadores talvez até sentiram um pouco fisicamente essa sequência, e aí o time acaba empatando, né? Se ele tivesse conseguido uma vitória na Arena, o cenário seria outro hoje, né? Então, seria 4º colocado, né? Exatamente. Então, e o Atlético enfrenta o Palmeiras, que pode estar a 3 pontos do Botafogo também, do líder Botafogo. Palmeiras que, se venceu o Botafogo nessa rodada, aí entra de vez numa briga pelo título. Aí complica mais ainda. O ambiente é outro, né? Você vai brigar pelo título do que você brigar ali só pra ficar dentro do G4. Então, o clima já é outro. Então, e pro Palmeiras brigar por isso é obrigação praticamente, né? Pelo elenco do Palmeiras, pelo time do Palmeiras, pelo investimento e até mesmo pelas cobranças também, Sim. né? Então acaba sendo obrigação pro Palmeiras continuar nessa toada pra chegar, quem sabe, no Botafogo. O Botafogo já perdeu força, já recuperou força. Aí teve uma derrota que, não tava no script, né? Quem que imaginou que o Cuiabá ia vencer? Não, tirando jamais. o Zé da Zebra, tem várias coisas que a gente não imagina que vai acontecer, mas acontece, né? Então, é isso que eu ia falar, por isso que o nome é futebol. Por isso que é tão maravilhoso. Que, se você olhar friamente, o Atlético tem aí 8 jogos, vai encarar um monte de time que tá brigando pra escapar do rebaixamento, né? Que foi mal o campeonato inteiro. Teoricamente, o Atlético é o favorito, né? Principalmente nos jogos em casa. Mas não é bem assim, né? E a gente sabe que jogando a vida, exatamente, Sim. Eles afunilando o campeonato assim nessa reta final, principalmente quem tá ali, né, já numa situação de que uma vitória salva, né? É muito mais tranquilo de você vencer na base da vontade, né? Se você é o favorito, você acaba tendo também essa responsabilidade, essa pressão de não deixar o adversário superar, né, suas qualidades dentro de campo. Então acaba sendo também um jogo mais complicado, tirando o Fortaleza, né, que tá numa situação mais tranquila ali, brigando para entrar nas primeiras colocações, né, tá em 9º. E o Cuiabá também, que não tem risco. Todos os outros adversários, além do Palmeiras, né, que tá lá na frente, todos correm risco de rebaixamento, né, que são os adversários do Atlético nessa reta final, né. Bahia, daí vem a data FIFA, dá aquele respiro, né? Os jogadores conseguem se recuperar, né? Quem não for defender sua seleção, Vasco, Cruzeiro e Santos, né? São jogos que, por mais que o Atlético seja o favorito, ele carrega, claro, todo um clima quente ali, né? Porque vai ser jogo decisivo para os dois lados, cada um com o seu objetivo. O Gladys Sebage, ele que é atleticano, nos escuta todos os dias direto da Ilha do Mel. Tá falando aqui, ano que vem, centenário, se não for pra Libertadores, o Atlético tinha que formar um elenco pra ganhar o Brasileirão, concordam?
Ó, é difícil. Porque assim... Não, A ideia era fazer isso esse ano, o ideal sempre é montar um elenco pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Esse é o ideal. O problema é que quando você entra nessa conta, não vai fechar, gente. O Flamengo tem 1 bilhão por ano. O Palmeiras tem 940 milhões por ano. Né? Então, assim, é uma diferença muito grande. O Atlético não vai gastar a folha salarial que o Flamengo gasta. E mesmo assim o Flamengo não está tão perto do título, não está brigando pelo título. A folha salarial do Flamengo é muito grande, do Botafogo é muito maior que a do Atlético. Entendeu? Assim, então o Atlético tem uma política que fez o clube chegar aonde está hoje, né? Com toda a estrutura, podendo comprar jogador e revender por muito mais caro, justamente por essas políticas salariais. O Atlético não paga 1 milhão num jogador. E não vai pagar ano que vem, porque é ano do centenário. Por mais que faça uma nova rodada de investimentos, né? Vai fazer rodada de investimento, vai fazer tenho porque certeza. precisa, porque realmente está desfalcado. Mas assim, não quer dizer que 100% vai funcionar e vai dar o resultado que o clube espera, né?